Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou Mário Custódio, diretor de recrutamento executivo da Robert Half, e neste episódio, eu e minha colega Maria Sartori, diretora de mercado, nós vamos conversar com o Diego Barreto, CEO do iFood, sobre a liderança em ambientes multiculturais de alta performance. Diego também passou por empresas relevantes de mercado de outros setores, inclusive iniciando no setor jurídico. E ele é autor de 2 livros, Nova Economia e O Cientista e o Executivo. Atualmente ele lidera o iFood, com foco em crescimento, inovação, impacto positivo, cultura. Diego, seja muito bem-vindo aqui e é um prazer recebê-lo, é um prazer conversar com você aqui no nosso podcast. Prazer é meu. Bora lá falar. Vamos falar muito de pessoa, cultura, modelo de gestão, ou seja, falar daquilo que realmente faz empresas terem sucesso. Sair daquela figura do super-homem, da Mulher Maravilha, para falar do todo. Diego, eu queria começar te perguntando o seguinte, né? O iFood é uma marca, é uma empresa extremamente reconhecida no mercado e eu diria que por si só ela já até gera uma atratividade quando a gente pensa em contratar profissionais. Por outro lado, é uma empresa gigante, né? São milhares de funcionários. E eu queria entender, eu queria que você nos contasse um pouco, né? Quando a gente pensa em cultura, né? Em criar uma cultura, em preservar uma cultura que não seja só um panfleto na parede lá com os valores, num ambiente que eu suponho que tenha bastante diversidade, né? Como é que trabalhar dessa forma? O que você diria para a gente sobre isso? Mário, eu vou quebrar essa pergunta em vários bloquinhos. Acho que o primeiro no Brasil, nós não aprendemos a fazer isso. Então, se você me perguntar assim, como é que é? É difícil? É fácil? Foi natural? Foi isso? Foi aquilo? É difícil demais. Porque as escolas no Brasil, leiam-se as empresas, não é isso que elas nos ensinam. O que elas nos ensinam é o seguinte, ó, esse país tem pouca oportunidade, esse país tem pouca empresa, esse país tem pouco emprego, então você está aqui trabalhando para mim, você baixa a cabeça aí, você vem trabalhar e não enche o saco não. Essa é a realidade nossa, gente. Como é que a gente foi escolher trainee quando a gente estava lá na faculdade? A gente aplicava para todos os trainees, e o que a gente passasse, a gente pegava o da empresa que era maior, do salário que era maior. Ou seja, a forma de se comportar, se você prestar atenção nas escolhas, é uma forma muito mais ou de necessidade, ou é uma forma muito ligada a uma subordinação. É isso, é isso, é isso, é isso. E é fácil entender isso. A competição pela mão de obra no Brasil ela é baixa. Pensa só, imagina alguém que tem um bom emprego numa indústria em Anápolis, Goiás. Se essa pessoa perdeu o emprego lá, onde é que ela arruma outro emprego desse numa fábrica lá em Anápolis? Não tem. Tem mais 2 fábricas, 3 fábricas. Qual a probabilidade de alguém sair naquele mesmo instante, portanto, você ter uma vaga para você? Então, você entende que os elementos que constroem cultura, que em última instância é a competição pelas pessoas, pelo talento, pela pessoa certa, eles são pouco existentes no Brasil. É diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Cara, tem milhares de empresas em Chicago, em Austin, em Nova York, em Miami, em Los Angeles, em São Francisco, em Seattle. Entende? Então eu preciso competir pelo capital. Aqui no Brasil você não precisa competir pelo capital. Então, a escola no Brasil não foi uma escola que formava líderes ou mesmo gestores que precisavam entender o que é competir pelo capital. Então esse é um primeiro bloco. Aqui no Brasil você não tem grandes escolas disso. Você conta, alguém vai falar assim, eu conheço uma empresa. Eu entendo, mas essa é a exceção. Essa é a exceção. Aí vamos para um segundo bloco, né? O segundo bloco é o quanto o ser humano é capaz de compreender o poder de cultura. E o ser humano, ele tem baixo poder de compreensão de cultura. Por quê? Porque a nossa cabeça ela tem 2 características que a psicologia explica. A primeira delas é um pensamento de curto prazo. Por que você bebe mesmo sabendo que beber em excesso faz mal? Por que você come comida, excesso de comida não saudável? Porque ela é gostosa e te satisfaz no curto prazo. Né? Por que você comete adultério no seu casamento? Porque no curto prazo te gera um prazer. Esse é o ser humano, cara.
do ser humano. E o segundo elemento é o elemento de tribalismo, né? E esse é e o tribalismo, que é o fato, não, eu sou corintiano. Aí você vai pro estádio, abraça um cara sujo, suado, que você nunca viu na vida, porque, cara, você é tribal, porque o cara usa a mesma camiseta que você tá usando, sabe? Você vai estudar num colégio e aí você começa a falar mal do outro colégio. Então, o que que eu quero dizer? A gente tem formas de raciocinar e de se comportar que ela vai contra um pensamento que é um pensamento de mais longo prazo. Quando você pensa em cultura, geralmente você vai pensar em país. Pô, você tem uma formação milenar de séculos para poder formar a cultura de um país. Esses dois comportamentos de curto prazo, eles vão contra isso. Então, você tem um segundo desafio aqui que é o ser humano. E o terceiro, para terminar e falar do desafio aqui, é para você criar cultura, você precisa ter muito claro aquilo que você quer e aquilo que, em especial, você não quer. Porque é muito fácil você ser seduzido pelo pensamento de curto prazo e dizer: não, mas essa pessoa aqui é a pessoa mais inteligente do mundo. Essa pessoa aqui é a pessoa mais famosa do mundo. Essa pessoa aqui é a pessoa mais. É o currículo que passou pelas empresas mais legais que eu acho do mundo. Então, essa capacidade que você tem que ter de saber exatamente o que você quer e o que você não quer é muito difícil. Então, o resumo da ópera aqui é que, no limite, isso é difícil. Para nós, a gente está criando essa cultura milenar. Para nós, a gente olha para esses pontos que eu disse para você e a gente reconhece as dificuldades e, portanto, a gente cria mecanismos e formas de ir contra eles. Diego, quando a gente fala de cultura e de formação da cultura, isso obviamente começa na entrada do profissional dentro da empresa. E eu já ouvi você falando a respeito, eu fiquei encantada com o conceito do bar raiser do iFood. Eu queria que Uhum. você falasse um pouquinho para a gente a respeito desse conceito. Eu queria entender, porque isso eu nunca ouvi você falando. Gostaria de entender como que vocês definiram quem são essas 30 pessoas desse comitê. Se são pessoas que estão desde o início no iFood, ou se não, tem pessoas que estão há pouco tempo no iFood e fazem parte desse comitê. E também gostaria, que você explicasse se uma empresa hoje quisesse montar algo nesse sentido, quais dicas você daria? Boa. Maria, acho super, 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 super importante a gente estar falando disso, a entrada na empresa. E a razão é muito simples, né? Se você pensar que uma empresa, isso vai variar muito setor para setor, vai ter um turnover entre 2% e 4% mês, você vai ter ao longo de 1, 2, 3, 4 anos sempre uma quantidade importante de pessoas que chegaram há pouco tempo. O que significa que todo dia a sua empresa está dando um passo para trás em termos de cultura, porque está entrando uma pessoa nova. Todo dia, né? Entrou uma pessoa nova aí hoje. Cara, essa pessoa tá pegando a sua média de cultura e dando um passinho para trás. Então, o processo de entrada ele é muito importante para que você garanta que as pessoas elas não estão dando esse passo para trás. Junto com isso, quanto mais chato você é no processo de entrada, mais o time internamente ele vai ficando é, consciente do quanto ele tem que ser chato. Porque se ele não for chato, o mecanismo vai pegar ele ao longo do tempo e vai fazer ele ser ineficiente, né? Então, se você está num processo, fala, não, mas essa é a pessoa que eu quero, não tem muito nossa cultura, mas vamos. Aí o que que acontece no final? Fala, não, não, não vai entrar. Putz, vou ter que começar tudo de novo. Então, você é ineficiente. Então, a gente criou não só o Bar Raiser, que eu vou explicar aqui um pouco melhor, mas outras coisas para poder levar no limite, a probabilidade de eu estar escolhendo a pessoa certa. Isso não quer dizer que eu acerte sempre, mas eu aumento a probabilidade. Então, primeiro, de onde vem o Bar Raiser, né? O Bar Raiser a gente aprendeu com a Amazon nos Estados Unidos. A Amazon faz isso de um jeito diferente, depois, e é óbvio que tem que ser diferente, porque eu não tenho que copiar e colar, né? A minha cultura é minha cultura, eu aprendi o mecanismo. E aí a gente trouxe isso para cá com o seguinte conceito: eu preciso tirar da pessoa que é dona da vaga a decisão de quem trazer. Por quê? Porque essa pessoa é conflitada.
Conflito de interesse. A gente discute conflito de interesse em todas as relações de uma empresa. Essa é mais uma, apenas. Então, o que que a gente faz? A gente tem um grupo de pessoas que a gente fala, ó, toda vez que chegar na parte final, a gente destaca uma pessoa, ela vai lá e faz um papo só para ela chegar numa conclusão. Essa pessoa tem um jeitão do iFood? Por que que eu gosto de falar tem um jeitão do iFood? Porque, cara, é muito mais fácil você entender o que eu tô querendo entregar. Cultura, às vezes, é um negócio difícil das pessoas personificar, não personificar, mas materializar. Quando você fala tem o meu jeitão, é muito mais fácil você pegar as coisas. E aí essa pessoa vai lá, entrevista, ela fala sim, não, acabou. Não tem segunda instância. Ninguém entra com recurso para dizer, ah, mas a Maria não foi justa aqui. Não esquece, a Maria disse que não é não, acabou, ponto, começa de novo. Então, o que que a gente precisou para isso? A gente precisou olhar para as pessoas dentro da organização e falar quem que me representa aqui. E a gente tem uma forma de escolher isso. Primeiro, o jeito iFood de trabalhar, ele é um jeito muito claro. Ele é muito óbvio. E é muito importante isso que eu tô falando, Maria. É, eu costumo sempre falar para as pessoas assim: a coisa mais fácil de fazer e de dar certo é você pegar o documento de uma empresa, tirar o nome dela e colocar o nome de outro, e uma pessoa ler e não notar que é da empresa errada. Sabe por quê? Porque as pessoas escrevem muito de forma generalista. Ai, venha trabalhar numa empresa que cresce, que é legal, que é comprometida com isso, com aquilo. Tira o nome da minha, bota o nome da sua, você vai conseguir continuar lendo o documento. Aqui a gente tem uma regra em tudo que envolve cultura. A regra é: se alguém tirar o nome do iFood e colocar o de outra, vai soar estranho demais. Ou seja, cara, eu estou definindo muito bem o iFood. Né? É como se eu falasse assim, cara, se eu for muito específico para definir a cultura japonesa, você não consegue tirar o nome Japão pro Brasil e falar, talvez sirva pro Brasil. Impossível, impossível, porque nós somos muito diferentes. E é essa capacidade de escrever com muita facilidade algo que te faz muito único, é o que efetivamente denota que você tem uma cultura. Porque você sai do generalismo. Então, a gente, ao criar esses conceitos, esses documentos, esses mecanismos que são muito específicos, a gente tem muito mais facilidade de olhar para pessoas e, ao longo do tempo, avaliá-las e defini-las. Então, tem pessoas que às vezes têm pouco tempo de casa e estão lá? Tem. Porque é fácil você achar pessoas que têm aquele comportamento, porque ele é muito específico. Então, sim, então não é um negócio de só quem está aqui há 10 anos, tipo o meu caso, que está aqui há quase 10. Não, não é sobre isso. Às vezes tem pessoas aqui que, às vezes, com meses de casa, tem. É possível isso acontecer. Por quê? Porque se você está trazendo pessoas com uma alta probabilidade de ter o seu jeitão de trabalhar, boa parte dessas pessoas, ao longo de um espaço curto de tempo, você vai olhar e falar: é ela mesmo. E ela pode ir lá representar isso. Então, sim, a gente tem aqui um grupo bem diverso em termos temporais, e ele é definido baseado em situações, numa prévia muito importante, que é você ter uma definição muito específica do que é o jeito iFood de trabalhar. Mas eu vou te contar mais uma ou duas coisas aqui, só para você entender como a gente é chato no processo de entrada. Quando as pessoas recebem a oferta acima de gerente, gente, o iFood tem 8 mil pessoas, tá? Então você imagina, acima de gerente é gente demais, absolutamente falando. Eu mando uma mensagem pessoal para cada uma delas. Antes dela vir para o iFood. Eu. E eu mando. E olha só, não é que eu mando assim, eu tenho uma mensagem pronta que eu vou lá e dar um forward. Eu sei tudo. Eu vejo quem é a pessoa, eu vejo quem entrevistou, eu falo com quem entrevistou, eu vejo todo o processo. Eu vejo os gaps que essa pessoa ficou, todos, e eu mando uma mensagem dizendo: Oi Maria, tudo bem? Pô, o Diego aqui do iFood, deixa eu te falar um negócio. Ah, que legal, tô super feliz que você tá vindo e tal, não sei o quê, mas deixa eu te falar um negócio. Você não tá vindo por causa do seu currículo. Igual ao seu currículo, existem 1 milhão. Que fique bem claro, isso não te desmerece. Você, parabéns pelo currículo que você construiu, mas ele não é o meu ponto de decisão. Sabe por quê? Porque achar gente boa não é a coisa mais difícil do mundo. O problema é como é que você pega alguém bom, coloca num sistema e o sistema performa melhor e não pior. Então eu sempre brinco, é tipo um time de futebol. É muito fácil você contratar um jogador caro, colocar e você fala, uau, o time não melhorou. Porque o fato de você colocar dentro de um sistema uma pessoa boa não quer dizer que o sistema vai melhorar.
E aí eu falo, ó, deixa eu te explicar por quê. Porque o que define ritmo, cadência numa empresa chama cultura. O seu papel daqui para frente é ter a clara certeza de que você cada dia mais está próximo do nosso jeito iFood de trabalhar. E eu vou te dizer um negócio. Se você não fizer isso, eu vou te demitir. Eu falo isso para as pessoas. Portanto, se você estiver vindo para cá e você me enganou, cara, não venha, porque eu vou descobrir, porque você não consegue, você consegue me enganar em 5 entrevistas de 1 hora. Você não consegue me enganar todos os dias por 6 meses seguidos. Não existe isso. Portanto, se você estiver vindo para cá por causa disso, de, sei lá, o salário, que você está desempregado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não venha. Eu vou descobrir e eu vou te demitir. E eu vou te demitir não é porque eu tô num caça-bruxas, é porque quem não respeita a minha cultura não pode estar aqui, porque é uma falta de respeito. Se você vai pro Japão e não quer se comportar conforme a cultura japonesa, é você quem tem que sair do país. Não é o Japão que tem que mudar por causa de você. Então, esse é um outro exemplo. Eu vou te dar um terceiro exemplo. A gente chega em alguns casos, no processo de entrada, quando eu não sinto segurança, eu falo, cara, dependendo de como a pessoa responde, e tal, eu falo, ó, deixa eu falar um negócio, sendo muito sincero. Você tá realmente, assim, disposto? Se você não tiver, eu queria te fazer uma proposta. Eu te pago 6 meses de salário para você não aceitar a proposta. Ofereço dinheiro. Ofereço. E por quê? Porque, cara, as pessoas com a necessidade de terem que pagar a conta todo mês, elas eventualmente, elas, cara, é do ser humano, cara. Do ser humano, é psicologia, não tô inventando isso aqui. O cara vai, veja bem. Então você vê, esse processo de entrada para nós, ele é muito sério. O que que ele é engessado? Zero, tá? Isso aqui é tudo muito rápido. Não tem aqui, eu não tenho um assistente que marca minhas coisas aqui para fazer isso. Eu pego, manda o WhatsApp aí. Toda vez eu recebo, me manda os WhatsApp. Eu falo com a pessoa diretamente, eu resolvo diretamente, tudo. É muito importante. Esse é um papel muito importante. Alguém já desistiu? Eu fiquei curiosa, pô. Depois que contratou, Ó, você ofereceu dinheiro, ó. a gente não teve uma situação de alguém que desistiu de vir, mas eu vou andar alguns steps aqui na cadeia. Uma vez por ano no planejamento estratégico, a gente reúne a liderança, que são mais ou menos 350 pessoas, e lá, o que que eu faço? Eu falo, ó, a gente tem aqui uma missão muito clara e tem aqui uma estratégia muito clara. Pensa na missão numa lógica de 3 anos e a estratégia numa lógica de 1 ano. Quando eu olho para isso aqui e vejo tudo que a gente está inovando, testando e tentando mudar, como é que eu imagino que vai ser o ano? E eu descrevo o ano no nível pessoal. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, às vezes é mais caótico, às vezes é menos caótico. Às vezes ele é mais ambíguo, às vezes ele é menos. E eu descrevo isso. Eu falo, gente, como consequência, o ano vai ser assim. Ou os próximos 3 anos tendem a ser assim. É isso que você quer? Porque se não for, e aí eu coloco sempre uma linha assim, ó, em que eu divido tem lá o palco lá, né? Eu divido o palco e falo, ó, eu tô vindo pro lado de cá, porque eu tô ok com isso. Quem não tiver, tem que ficar do lado de lá. E, ó, tem 48 horas para me dizer que não quer e eu vou pagar 1 ano de salário para poder deixar a liderança da empresa. Geralmente, 2 a 3 pessoas pedem demissão. E eu pago 1 ano de salário. Aí eu vira e mexe, eu escuto alguém falando uma besteira que é, nossa, mas você gastou 1 ano de salário com a pessoa. Toda vez que eu escuto essa besteira, eu falo, essa pessoa não entende de cultura. Essa pessoa é uma pessoa transacional. É uma pessoa que acha que tem que ficar entregando metinha. É uma pessoa que está vivendo no mundo do Brasil que eu narrei agora há pouco. Esse não é o ponto. 350 pessoas, se eu tiver alguém ali que não está encaixado, que não está no momento, que não tem o meu jeitão e eu não consegui ver isso ainda, cara, ela tem que sair. E não é porque ela é ruim, ela é ótima, ela continua sendo um profissional maravilhoso. Mas não é o japonês do meu Japão, não é o meu italiano da minha Itália, não é o brasileiro do meu Brasil. Ô, Diego, cara, bem interessante esse ponto que você colocou, e eu queria saber qual que é o jeitão do iFood, né? Até pra eu começar, né, para avaliar, né, o meu potencial em um dia fazer parte do seu time. Não, brincadeiras à parte, qual que é o jeitão do iFood? Cara, assim, acho que a coisa mais. Eu vou te contar aqui algumas coisas, mas a coisa mais importante do que eu vou te falar é você observar o como a gente tenta especificar as coisas para ficar bem claro o que é esse jeito.
Seria muito fácil eu vir aqui para você falar uma palavra X que significa tal coisa e você falar, ah, entendi. Então é assim que você. Então, assim, eu acho que eu não vou passar por tudo aqui, senão eu vou ficar bastante tempo. Mas eu vou te dar alguns exemplos. Então, eu vou te dar um exemplo assim, ó. A gente fala assim, cara, aqui você tem que ser empreendedor. Aí, na sua cabeça, Mário, deveria vir uma, uma memória que é assim, nossa, a cada 10 empresas que eu falo, 7 falam isso. Então, não é assim que a gente para, não é aqui que eu paro. Onde eu começo é, você sabe o que é ser empreendedor? Aí, quando eu converso com as pessoas, né? As pessoas falam, não, sei, sei, sei. O que é ser empreendedor? Aí, geralmente, vem as respostas de Wikipedia, né? Que é essa resposta conceitual, não sei o quê. Né? Eu falo, ó, deixa eu te explicar um negócio. Ser empreendedor é se ferrar 70% do tempo, 80% do tempo. Não existe outra definição. Não existe outra definição. Ser empreendedor é se ferrar 70, 80% do tempo. O que significa isso em termos práticos? Que 70, 80% das reuniões que você vai participar, as pessoas vão dizer: não tá bom. Isso aí não tem nada de diferente do que existe no mercado. Você não conquistou nada ainda. Tá longe da gente achar. E você tem que falar: eu me sinto bem com isso. Você não pode, ó, tô falando de cultura, hein? Você não pode entrar num ambiente desse e falar: toda hora estão aqui me criticando, toda hora estão dizendo que tá ruim, toda hora que não sei o quê. Não pode. Porque se você se sente assim, não é sua cultura. Você vai ficar mal. Você não vai ser feliz. Então, olha como é específico o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo, você vai entrar em 70, 80% das reuniões, a gente vai olhar e falar, beleza, é bom, mas não, não. Senão você não está empreendendo, cara. Então, entende? É muito específico. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. A gente fala de inovação. É uma outra parte, né? A importância de você ser inovador. Eu tenho certeza que você vai em 10 empresas e 10 falam a mesma coisa. Até porque, de novo, o ser humano não consegue olhar no espelho e falar, não, eu não sou inovador. Tipo, é tipo você olhar no espelho e falar, não, eu não sou uma pessoa legal. Não sou uma pessoa do bem. Sou uma pessoa do mal. Não existe isso, né? Então, a cabeça do ser humano vai sempre negar. Por isso que eu sempre digo assim, é muito fácil eu chegar, às vezes alguém me chama para ir na empresa, falar um negócio e tal. Aí eu falo, gente, ó, vai doer umas coisas que eu vou falar lá, tá? Eu tenho certeza. Por quê? Porque você nunca vai dizer que você não é inovador. Agora, é muito fácil você fazer 3 perguntas e descobrir se você é ou não, né? Então, aí a gente fala, cara, o que que é ser inovador? Ó, presta atenção. Inovador é você olhar para um problema e falar, eu vou achar uma solução que ninguém pensou e a minoria consegue fazer. Olha só, quando eu digo para você que ninguém pensou e a minoria consegue fazer, cara, a chance de você chegar pra mim e falar, ó, olha aqui, é, cara, a chance de você conseguir isso é muito baixa. Por que que é baixa? Porque não é fácil você conseguir isso. A vida não é fácil assim. Portanto, para onde isso me leva? Isso me leva para um lugar chamado teste. Olha só. Então, porque eu preciso fazer um negócio que ninguém nunca fez ou é difícil, mesmo assim, as pessoas fazerem, eu preciso achar uma solução no meio do caminho que, cara, que seja única. Não tá na sua cabeça. Se tivesse, você seria gênio e a vida não funciona assim. Não vamos parar com essas. Não vamos sonhar. Então, o que que eu preciso que você faça? Teste. Preciso que você aprenda ao longo do processo. Preciso que você teste uma infinidade de coisas e você fale: aprendi isso aqui, aprendi aquilo ali, aprendi aquilo ali, aprendi aquilo ali, aprendi aquilo ali, aprendi aquilo ali. E a coletividade desse aprendizado vai formando uma coisa ao longo do tempo. Para conseguir fazer isso, Mário, olha que interessante. Eu comecei a dizer que você e as suas ideias individuais são pouco relevantes. Olha que interessante isso. Então, quando eu falo aqui não tem espaço para pessoa que é self-centric, que é arrogante, que é egoísta, é porque o processo, a cultura, vai te permitir. Você não vai conseguir chegar no lugar e falar, eu tive uma ideia. Não, tive um insight, tive não sei o quê. Porque a gente vai falar, eu não me importo. Eu não me importo. Quantos testes você fez? Quantas vezes? O que que você aprendeu em cada um dos testes que te levou para o próximo com um nível de aprendizado maior? Não é sobre você, é sobre o teste. Eu não estou nem aí pro que você acha que você é melhor do que os outros do mundo. Não me interessa isso.
Porque se interessasse era fácil, gente. Eu pegava algumas pessoas, colocava, saia com todas as soluções do mundo e resolvia os problemas do mundo. A vida não funciona assim. Então, olha como é uma discussão sobre perfil de pessoa que ela é muito pragmática. Ela é muito pragmática. Uma pessoa que é egoísta começa a sofrer quando ela ouve isso. Ela pode até fingir que não, porque ela quer conseguir um emprego. Mas ela começa a sofrer. Aí eu vou te dar aqui um outro último elemento e aí eu paro aqui, senão não termino. É, se o aprendizado é o teste e a chance de você fazer poucos testes e chegar numa solução é estatisticamente próxima de zero, não funciona assim a vida. O que que significa? Que você vai ter que testar o máximo possível, em termo absoluto. Para testar o máximo possível, mas existe uma restrição de orçamento, existe uma restrição de dinheiro, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o teste mais simples possível. Se você fizer um teste menos simples, você precisa de mais recurso. Você precisa de mais recurso, dada a limitação de recursos, você vai fazer menos testes. Então você vai para um nível que eu costumo usar uma expressão em inglês aqui que é quick and dirty. Os seus testes têm que ser rápido e porcos, mal feitos, simples, bobos, idiotas. Ele tem que te ensinar. Ele não tem que ser bonito. E cara, isso dói nas pessoas. Porque a gente aprende na vida corporativa, que não é o nosso caso aqui, mas é a maioria das empresas, o comitê, o PowerPoint, a consultoria, sei o quê, nananã. Isso não casa com quick and dirty. Não casa. Eu te dou N exemplos do que é fazer um teste quick and dirty que as pessoas falam, jura? Uma empresa desse tamanho, que vendeu 120 bilhões de reais no ano passado, vocês fazem desse jeito, parecendo, tipo, o tio Zé ali na esquina? É assim que eu faço. Ô, Diego, conta um pra gente, conta um desses pra gente. Eu vou te contar um, ó. Cara, as histórias são sempre muito legais, né? Porque é tão único assim você ver um empreendedor fazendo com pouco recurso, é tão maravilhoso. E tem 1 milhão assim de histórias, mas vou te contar uma só. Cara, uma vez uma pessoa falou, tem uma hipótese aqui pra mim que se eu entregar rápido, eu aumento frequência e retenção, quantidade de vezes que as pessoas vêm e ficam usando. Ele falou, será? Aí, cara, o cara entrou lá no Data Lake, olhou lá um pouco de correlações assim, e falou, cara, eu vejo isso em restaurante. Me parece meio óbvio. Mas em supermercado? Ele falou, cara, vamos testar, porque se a gente achar em supermercado, cara, pode ser um negócio para a gente começar a olhar o como, de novo, aí volta pro ponto, assim, o como criar um negócio que ninguém fez, barra, que poucos conseguem fazer. E de fato, no mundo de forma geral, entregar supermercado com rapidez é raríssimo. É, E aí, cara, a pessoa falou, beleza, vou testar esse troço. Ele foi na esquina da casa dele, que tinha um supermercado de bairro. Ele ia lá 10, 20 anos da vida dele, aí chegou lá, falou, ô, seu Zé, é bom pro dono do supermercado, né? Bom, cara, você tem 3 caixas aqui, mas você sempre tá usando um só. Típico, né? Você deve se lembrar disso. Você vai ao supermercado, tem um monte de caixa que não tá sendo usado. Ele falou, você me aluga um caixa? Ele falou, como assim aluga um caixa? Me aluga um caixa, eu quero operar um caixa. O cara falou, como assim? Não tô entendendo. Eu quero alugar o caixa. Eu quero que os pedidos do iFood passem por esse caixa e eu vou operar esse caixa. Ele é meu. Tô alugando ele de você. Ele falou, Alugo. É, por quanto? O cara falou, sei lá, eu te pago 5 mil reais por mês. Ele falou, tá bom, beleza. Aí ele alugou o caixa, pagou 5 mil reais pro cara. Sentou no caixa, pegou uma pessoa do time dele, colocou ali do lado, foi lá no app, fez um ring fencing dizendo, todos os produtos que chegarem aqui vão cair aqui nesse supermercado. Colocou um entregador lá na frente para poder ficar à disposição, para não ter tempo de deslocamento. Aí ficou lá. Aí chegou uma cerveja, um chocolate, não sei o quê. Vai, pega lá, cerveja, chocolate, não sei o quê, tá? Entrega pro entregador. Aí chegou, vai lá, não sei o quê. Ou seja, ele tirou tudo o que acontecia na competição offline da operação do supermercado com a operação online, que acontece no supermercado, porque as pessoas estão operando os dois ambientes. Ele tirou essa competição, essa era a tese. Deixou isolar a operação aqui. E aí, cara, ele viu 1 mês depois do resultado, aumentou a frequência e retenção. Ele falou, Aí ele mandou uma mensagem no Slack, que é a plataforma de comunicação que a gente usa aqui. Falou, gente, alguém aí conhece um dono de supermercado de bairro?
Aí uma pessoa respondeu, lá de Osasco. Eu conheço. Você pode me apresentar? Posso. Foi lá. Você me alugou um caixa? Aí foi para outra cidade. Um mês depois, resultados. Bom. Mensagem. Alguém conhece? Aí, alguém em Salvador. Vamos lá? Vamos. Sabe quando que o jurídico olhou isso? O jurídico não olhou. E não é para olhar. Sabe quantas empresas, Maria e Mário, diriam o jurídico não precisa olhar? Eu duvido que vocês vão achar outra empresa. Agora para pensar. Por que que um cara para fazer um teste desse tamanhozinho, de R$ 5.000, numa empresa que fatura 120 bi no ano, precisa passar um contrato com o jurídico? Alguém vai achar uma resposta burocrática para dar, mas para pensar sobre a ótica da proporcionalidade e o quanto isso me impede ser ágil ou não e simples ou não. Cara, eu acho esse exemplo animal. O cara alugou um caixa de supermercado. Vocês conhecem outra pessoa que alugou um caixa de supermercado? Tipo, é isso, entendeu? E vocês concordam que é quick and dirty? É quick and dirty. Não tem nada aqui de sofisticado, não tem nenhuma consultoria de estratégia. Alguém poderia falar que é tupiniquim, né? Antes de fazer o teste, né? Só que isso que Mas você tá fazendo. empreendedor, ser empreendedor é sobre fazer assim, não tem outro jeito. Entende? Isso é cultura empreendedora. Essas outras bullshitagens que tem no LinkedIn, que as pessoas, no LinkedIn não, no Wikipedia, que as pessoas escrevem na parede, isso é bullshit, não tem valor nenhum. E, e dado, né? Dado esse processo, você cria um novo business, né? Que hoje fatura R$ 400 milhões por mês e cresce todos os meses. Olha lá. Ô, Diego, falando em novos business, né? Quer dizer, o iFood, né? A gente, primeira associação sempre tem a ver com comida, né? Uhum. É, mas a empresa tem se tornado, né? Cada vez mais tem atravessado fronteiras, né? E É, indo para outros negócios e outras parcerias e banco. É, que é assim, você pensa ou existe algum risco ou receio de perder a essência ou algo do gênero? Como é que você enxerga isso, Diego? é, não vejo não. Uhum. Eu acho que a essência não vem do seu tamanho, da sua complexidade, né? A essência vem daquilo que te forma em termos de comportamento no seu dia a dia. Então, acho que tudo que a gente discutiu até aqui, a gente poderia falar de mais mil coisas, eles não vão permitir a essência mudar, de forma alguma. O que eu preciso ao longo do tempo é ir adaptando tudo isso para novas realidades. Quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, era de um jeito. As mesmas coisas a gente fazia de um jeito. 5 anos atrás, as mesmas coisas feitas de outro jeito. Hoje elas são feitas de outro jeito. Então, acho que o que não para no tempo é a forma como você faz. Então, sei lá, pensa em você como pai. Você ama seu filho. A forma de você expressar isso, ela muda ao longo do tempo. Mas você não deixou. Seu filho ficou mais complexo. Agora ele sai de casa, agora ele dorme fora, agora ele viaja. Mas a forma de você expressar amor, ela mudou, mas ela continua, né? Continua o amor. Então, não, Uhum. eu não me preocupo, não. Acho que desde que a gente tenha muita clareza, desde que a gente tenha essa capacidade de fazer as pessoas entenderem exatamente qual é a nossa missão aqui dentro, qual é o nosso propósito. E aí eu queria até falar desse tema, Mário, porque eu acho que ele é super importante, né? As pessoas falam muito nas empresas aí sobre propósito. Eu tenho uma visão muito crítica sobre como isso é feito nas empresas, tá? Eu sou um grande leitor, não vou me colocar aqui na posição de estudioso nem de especialista, mas um grande leitor de psicologia. Grande. Eu leio muito para poder aprender e para saber a forma certa de fazer as coisas de fato acontecerem, penetrarem, né, terem amplitude. E quando você olha para isso, as pessoas, no nível da empresa, elas tentam criar uma frase de propósito para dizer esse é o nosso propósito. E aí elas falam isso, sei lá, para 5, 10, 15, 20 mil pessoas e com a esperança de que as pessoas topam aquilo, né? Eu acho isso para mim um absurdo enorme, assim, basta ler 3 páginas de qualquer bom livro de psicologia, na forma como você lida com multidões, que você entende isso, que não faz o mínimo sentido você fazer isso, né? Por quê? Porque existe uma relação.
de poder de barganha na relação da empresa e das pessoas. Então, quando alguém da empresa, que representa a empresa, vai lá e fala isso, as outras pessoas vão tender a dizer, não, beleza, ainda que internamente elas não acreditem. Você nunca vai conseguir tirar completamente das pessoas isso. E aí o propósito ele perde um pouco a força de você fazer dele uma ferramenta de levar as pessoas, de conduzir as pessoas, de orquestrar isso, sabe? De influenciar no bom sentido da palavra. Então, aqui, para nós, a gente tem uma frase que fala o nosso propósito, que é alimentar o futuro do mundo. Mas todas as vezes que a gente fala essa frase, a gente fala: para cada um de vocês existe um significado individual. E é ele que tem que movimentar vocês. Para algumas pessoas, alimentar o futuro do mundo aqui significa, cara, toda vez que entra um entregador aqui, toda vez que a empresa cresce, eu estou gerando mais renda para pessoas que teriam dificuldade de conseguir renda. Tem pessoas que têm esse sentimento. Para outras toda vez que a gente cresce, é um pequeno comerciante vendendo um pouco mais, tendo mais esperança, tendo mais acesso que ele não teria se não existisse a gente. Talvez para essa pessoa seja isso, porque o pai e a mãe foram pequenos comerciantes. Para outras pessoas, talvez sejam, eu só quero ficar rico. Porque o rico para ele significa, puta, ter paz, tranquilidade com os filhos e poder ajudar os pais, não sei o que. Não me interessa o que no nível individual você quer. A gente precisa alimentar o futuro do mundo. E isso precisa vir no nível individual de cada pessoa. Então, quando você fala assim, cara, você acha que você vai perder? Não, porque você vê, é um pensamento em que eu tento potencializar cada pessoa e no final isso me leva para algo maior. Mas eu não tiro a individualidade das pessoas. Eu acho um erro você achar que vai falar frases bonitinhas, bacaninhas, legaisinhas, que a maioria das pessoas olha e fala: serve para quê isso aí? Acaba virando clichê, né? Muitas vezes, né? Você Total. joga lá a frase, tira uma foto com a caneca da empresa e depois você tá falando Total. mal para os amigos, né? Total. Por exemplo, lá no iFood, o que que a gente tem? A gente tem um lugar que chama Mural dos Sonhos, que é esse alimentar o futuro do mundo. As pessoas vão lá e elas escrevem o que que é isso. E, cara, é muito individual. Tem gente que fala, eu preciso comprar um apartamento. Eu nunca sonhei na minha vida que eu teria um lugar para morar. Eu venho de uma situação que isso para mim é impossível acreditar. Esse é meu sonho. E se eu fizer isso, eu estou alimentando o futuro do meu mundo, da minha família, da minha, sabe? Para outras pessoas é tipo outra coisa. Então, outras pessoas falam, eu quero mudar o país. Ótimo. Sabe? Então, essa potencialização no nível individual, olha que interessante, volta lá para o meu começo. Você não consegue pegar isso, tirar o nome do iFood, colocar de uma outra empresa aí que você pensar e falar, para mim serve para as duas. É individual, é muito específico. E é muito forte, né? É muito forte isso, mexe mesmo com as pessoas. Com certeza. E aí eu tenho outros mecanismos, Maria, que internamente fazem as pessoas se abrirem mais ainda sobre esses temas. E aí, isso que é forte, que está interno, ele vai ficando externo. E aí eu vou sabendo. Jura, é isso que a Maria quer, é com isso que ela sonha, é assim que ela sofre. Cara, e aí você entende que você vai criando um nível de conexão, e aí volta pro teu ponto, Mário, assim, eu não vou perder a consistência, eu não vou perder o que está por dentro, porque eu estou trabalhando isso no dia a dia aqui. Ô, Diego, você acha que existe alguma correlação entre a cultura e geração? E aí a pergunta vai: eu consigo criar e ter uma cultura uniforme, vamos dizer assim, com pessoas, né, profissionais, de 20, 30, 50, 60 anos? Como que você enxerga isso? É, ó, eu vou ser meio polêmico aqui, tá? E bem polêmico e bem duro, tá? E algumas pessoas não vão gostar de mim, mas por favor, peguem isso só como uma provocação. Ó, eu acho uma covardia você ver problemas a partir de questões geracionais. Uma covardia. Sabe por que que é covarde? Porque você se coloca num lugar que a sua geração é quem tem que ser respeitada, né? Os comentários sempre são assim: essa geração que tá vindo aí, essa geração que não sei o quê, essas pessoas aí, porque na minha época,
A minha geração, as minhas. É covarde esse pensamento. Sabe por que que ele é covarde? Porque o que você está dizendo é: existe uma diferença, só que por um lado ela é boa e por outro lado ela é ruim. Então eu me pergunto assim: volta 100 anos no tempo. A geração que estava lá, ela olhou para a próxima e falou o quê? Ah, essa geração aí, né? A geração, essa geração aí agora gosta de ficar em casa ouvindo rádio. Passa 20 anos, 30 anos, aí tá lá uma geração. Não, essa próxima geração aí, não entendo. Esse povo fica, montua numa sala aí para ficar vendo TV. Não, não, aí, sei lá, chega lá na geração do meu pai, olhava para mim e falava: Não, eu não entendo esses meninos aí ficam jogando videogame. É, na minha época, a gente subia em árvore. Na minha época, a gente corria na rua. Aí, e assim vai, e assim vai. Agora, vamos, né, vamos olhar os fatos. O mundo, nos últimos 250 anos, ele melhora em todos os aspectos. Se alguém aqui está ouvindo e dizendo, jura, é porque você não olhou dados. Nos últimos 250 anos, a mortalidade infantil aumenta, melhora, perdão, todos os períodos. Crescimento da renda, melhora em todos os períodos. Redução de pessoas à linha abaixo da linha de pobreza, melhora em todos os períodos. Acesso à educação, melhora em todos os períodos. Redução da pobreza extrema, melhora em todos os períodos. E eu posso te dar mais 500 números aqui. Então, peraí. O que você está me dizendo é: a gente sempre critica a próxima geração, que é isso que acontece, tá? É só você olhar a história, essa geração no poder, entre aspas, sempre critica a próxima. E o mundo continua melhorando todos os períodos? É isso que acontece. Uai, então peraí, então a geração não era um problema. Então, para pensar, por que que eu deveria fazer isso? Onde é que está o ponto aqui para mim, Mário? O ponto é muito simples. Da mesma forma que um dia você começou a namorar alguém e teve que mudar para poder noivar, e teve que mudar para poder casar, e teve que mudar para poder construir família, e teve que mudar para ver seus filhos saírem de casa, e teve que mudar para aceitar a velhice, é isso que você tem que fazer, cara. Você tem que se adaptar. Você tem que fazer as coisas funcionarem juntas. Não é isso que você faz com seus filhos? Ele é um bebê, ele é uma criança, é um adolescente, ele sai de casa e vira um adulto. Não é isso que você faz com seus filhos? Qual é a diferença? Não é isso que você faz com seus pais. O seu pai, que um dia se admirava, um dia é uma pessoa idosa, que não tem mais a mesma força, vontade. E aí, você deixou de gostar do seu pai? Você deixou de ter paciência com seu pai? Aí, pega todos esses raciocínios no nível humano e traz agora para o ambiente geracional de trabalho. Por que que você não vai fazer isso como um líder de uma empresa? Sabe por quê? Porque é mais fácil reclamar. É mais fácil olhar e falar: esses preguiçosos aí não estão comprometidos. Não, não, inverte a equação. O que você não está fazendo para tirar o comprometimento deles? O que você está fazendo para não achar as pessoas certas para vir para sua empresa? Então, eu discordo radicalmente desse raciocínio. Alguém fala: não, mas eles são assim, assim, assado. Eu sei, mas você também era comparado com a outra geração, cara, anterior. Qual a diferença? Não, mas eu dei certo, porque eu. Ah, você tá de brincadeira, sério, assim. De novo, volta pra psicologia, é porque o ser humano é desse jeito. Ele raciocina dele, olha no espelho. É mais fácil olhar no curto prazo e dizer o problema são os outros do que o problema é você. Então, acho isso uma covardia. Diego, elas são diferentes? Elas são. Vai ser sempre. Meu pai é diferente do que era há 30 anos atrás, meu filho vai ser diferente do que é hoje, e assim é a vida, cara. Essa é uma ótima provocação. Eu gostei, eu gostei. Sim, acho que você não vai ser tão bem interpretado por muita gente, mas eu gostei da provocação. Esse é um ponto que a gente escuta muito, Diego. A gente que lida muito com RH, de todo tipo de empresa, de todo tamanho de empresa, esse é um aspecto que a gente escuta demais. Principalmente agora, no pós-pandemia, quando a gente tem discussões ferrenhas, e ainda tem, isso vai durar ainda muito tempo, por causa de modelo de trabalho, né? Então, existe um estigma que a geração mais nova não quer voltar para o escritório, existe um estigma que as pessoas não conseguem trabalhar bem não estando no escritório, e a gente volta sempre nesse assunto. Maria, podemos pegar esse tema rapidinho aqui. Eu não vou me estender muito por causa do tempo aqui que já está acabando, mas olha só. Se essa nova geração não quer voltar mais para o escritório, você vai fazer o quê, cara? Você vai brigar? Você vai dar murro em ponte de faca?
Todo mundo que me fala isso, eu pergunto o seguinte: o cara que criou a primeira multinacional e disse, vou mandar alguém para outro país, ele não deveria ter feito isso então, certo? Porque agora as pessoas estão em outro lugar. As pessoas que criou a primeira força de vendas nacional, de pessoas que saem andando pelo um país, essas pessoas não deveriam ter feito isso? Porque você não consegue ver a pessoa? Aí o segundo ponto. As pessoas não trabalham, não são produtivas na casa. Me mostra seus dados provando isso. Me mostra seus dados provando isso. Eu quero ver os dados. Me mostra os dados. É muito fácil, na sua posição de poder e medo, dizer: as pessoas são menos produtivas. Cadê a informação? Faz seu teste, me prova que você está certo. Cara, esse é o pensamento. E veja, nem estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dizendo que você não pode partir da premissa. Você falou de estigma. E é estigma mesmo. É estigma mesmo. Mas deixa eu te falar um negócio. Sabe onde eu estou agora? Eu estou em Florianópolis. Sabe quantas pessoas do iFood moram aqui? Eu não tenho escritório aqui. Sabe quantas pessoas tem aqui? 50 pessoas. Essas pessoas ganham o salário de São Paulo e moram numa cidade que é mais barata. Portanto, elas ganham mais. Essas pessoas moram numa cidade por algum motivo que é importante para elas. Seja pela qualidade de vida, seja porque os pais que estão velhos estão aqui, seja porque o marido ou a mulher é funcionário público e não pode sair daqui, não interessa o motivo. Sabe qual é a diferença minha e das pessoas que falam isso para você? Eu achei, contratei e retive 40 talentos. E eu não tive que competir com você. Muito obrigado, eu te agradeço. Continue pensando assim. Muito obrigado. Ó, super te agradeço. Deixa eu com os meus talentos aqui, com pessoas que são ótimas, inteligentes, capazes e que os meus números mostram que elas estão performando muito bem. Então, muito obrigado. Continue tentando trazer todo mundo para o seu escritório e deixe eu continuar trabalhando do meu jeito aqui. Muito bom, muito bom. Diego, olha, assim, o papo tá maravilhoso. Nem preciso falar que a gente poderia ficar aqui, pelo menos aqui da nossa parte, conversando e te ouvindo, aprendendo aqui com você também, obviamente. Fica o convite aí para, numa próxima vez, a gente seguir o bate-papo aqui no podcast, mas eu queria agradecer bastante a sua presença, assim, foi muito bacana conversar com você, ô, Diego. Fechou demais. Valeu, eu que agradeço o papo. Vamos repetir a dose em algum outro momento. Hoje conversamos com Diego Barreto sobre como gerenciar ambientes multiculturais de alta performance. Eu sou Mário Custódio e nos vemos no próximo Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!